Olá, prezados participantes do CMA de 2020. Para mim é uma honra apresentar para os senhores o trabalho Efeito do Sistema Nacional de Negócios na divulgação dos gases do efeito estufa, um dos trabalhos selecionados na categoria Gestão Socioambiental, que tem como autores Alan Pinheiro, eu, Tícia Sampaio, Wendy Carraro e Cíntia Ribeiro. Bom, então, mediante esse contexto, nosso trabalho tem como objetivo investigar o efeito do Sistema Nacional de Negócios das 10 maiores economias mundiais na divulgação de informações de gases do efeito estufa de suas empresas. Esse trabalho se justifica por conta que, primeiro, essa temática da emissão do carbono é muito relevante, especialmente no contexto atual, e também se justifica mediante trabalhos anteriores ter investigado essa temática sobre o enfoque micro, ou seja, tentando encontrar variáveis explicativas dentro da própria organização, como, por exemplo, as questões de governança corporativa e o desempenho financeiro. Então, tem sido bastante relevante e importante ter trabalhos que avaliem o Sistema Nacional de Negócios para avançar nessa área do conhecimento e também trazendo os fatores institucionais que podem influenciar as empresas serem mais sustentáveis ou não. Então, referente ao teórico, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ele trabalha a questão da relação entre a teoria institucional e a responsabilidade social corporativa, especificamente sobre o Sistema Nacional de Negócios, que é composto por diversos sistemas, e para cada um desses sistemas foi criada uma hipótese. Por exemplo, a hipótese 1 vai dizer que um menor nível de corrupção influencia positivamente a divulgação de informações sobre gases do efeito estufa. A hipótese 2 vai dizer que uma maior facilidade de acesso ao crédito influencia positivamente a divulgação de informações sobre gases do efeito estufa. Em relação ao sistema de trabalho, a hipótese 3 vem dizer que uma maior cooperação entre empregados e empregadores influencia positivamente a divulgação de informações sobre o gases do efeito estufa. A hipótese 4, uma maior qualidade do sistema educacional influencia positivamente a divulgação de informações sobre o gases do efeito estufa. A hipótese 5, uma maior distância ao poder influencia negativamente a divulgação de informações sobre os gases do efeito estufa. E a hipótese 6 e última, um maior desenvolvimento econômico do país influencia positivamente a divulgação de informações sobre o gases do efeito estufa. Em relação ao método, para compor a divulgação dos gases do efeito estufa, foi utilizada a base de dados da Carbon Disclosure Project, que está disponível na internet, e isso a gente utilizou uma amostra de 1.072 empresas presentes, sediadas nos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Itália, Brasil e Canadá. E para cada um dos indicadores foi atribuído um scores. Em relação às variáveis independentes, estamos 6 variáveis independentes, cada uma para uma hipótese diferente. E aí temos, por exemplo, o sistema político, a percepção da corrupção, sistema financeiro, facilidade de acesso ao crédito, sistema trabalhista, cooperação entre empregados e empregadores, sistema educacional, qualidade do sistema de educação, sistema cultural, distância ao poder e o sistema econômico, grau de desenvolvimento do país. Embaixo a gente tem um modelo econométrico que foi criado para prever, para explicar essa divulgação empresarial dos gases do efeito estufa. Aqui a gente tem a descrição das variáveis independentes, onde a gente pode ver que, em geral, países desenvolvidos, eles têm um sistema nacional de negócios melhor do que os países emergentes. A gente também pode perceber que, em relação à divulgação, ou seja, a transparência das emissões atmosféricas, as empresas que estão sediadas na França e no Reino Unido são mais transparentes. Em contrapartida, as que estão sediadas na China e na Índia são menos transparentes em relação às suas emissões. Aqui a gente tem a regressão hierárquica de dados, que a gente pode perceber que foi constatado algumas hipóteses e outras não. Quando a gente olha o p-valor, então a gente percebe que apenas o sistema econômico não foi constatado, não teve nada significante, mas em relação ao sistema político, a gente pode perceber que sim, quanto mais transparente um país é, mais as suas empresas vão divulgar suas informações atmosféricas, suas informações dos gases do efeito estufa. Em relação ao sistema financeiro também, ou seja, quanto maior a facilidade de acesso ao crédito que a empresa tem, mais essa empresa ela vai divulgar informações de suas emissões atmosféricas. Em relação ao trabalho e ao educacional, a gente teve sinais que não eram esperados, que a gente esperava um sinal positivo, mas teve um sinal negativo, ou seja,
Empresas sediadas em países com melhor relação entre empregado e empregador têm menos possibilidade de ser mais transparentes em relação aos gases e também em relação ao sistema educacional, ou seja, países com maior nível de educação, as empresas também podem divulgar menos informações dos seus gases do efeito estufa. Em relação à cultura, a gente conseguiu constatar a hipótese de que países menos desiguais, ou seja, que têm menos estruturas hierárquicas, eles têm uma maior possibilidade de suas empresas de serem mais transparentes ambientalmente. E o sistema econômico não se pôde constatar. Para finalizar, vale ressaltar que algumas justificativas estão explicadas no paper, mas uma principal é de que, por exemplo, países que têm um sistema educacional muito elevado, onde tem uma mão de obra muito qualificada, eles não têm tanto interesse em divulgar essas informações dos gases de efeito estufa, porque essas informações é para atrair novos empregados qualificados, passar uma boa imagem da empresa. E talvez, nesse sentido, então, essas empresas não busquem tanto essa divulgação por conta que nesses ambientes desenvolvidos elas já possuem muito abundante mão de obra qualificada. Então, a gente tem esses achados, as contribuições teóricas para o campo e também gerencial. A gente espera que gestores, quando forem instalar as suas indústrias em outros países, eles possam também entender como funciona o Sistema Nacional de Negócios antes de entrar no país. Quanto limitação, esse estudo ele apresenta apenas o ano de 2018, então sendo relevante estudar outros anos e também analisar outras indústrias, não apenas as que estão presentes na lista da Forbes. E então, aqui são algumas das principais referências do trabalho. E é isso. Obrigado a todos. E aqui está os e-mails, caso vocês queiram entrar em contato.